Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que eu não tenho a menor ideia do que eu vou te falar. Isso porque o episódio 12 mais recente de Superman e Lois é uma mistura muito maluca de sensações muito positivas e negativas. Teve muita coisa legal, muita cena aleatória, pra que eu tô vendo isso? Em compensação, teve alguns clichês muito bem estruturados. Na verdade, assim, foi a primeira vez em que eu vi esse tipo de contexto sendo bem feito. E em contrapartida também tem lá uma baita de uma expectativa que recebeu um grande balde de água fria. E vamos começar por esse último, que é em relação ao John Diggle. Tudo o que aconteceu nas últimas semanas, a aparição dele nas outras séries, principalmente lá em Flash, aos poucos foi criando a expectativa, o hype, a esperança de que ele fosse aparecer aqui com uma grande importância. Até mesmo como um outro personagem, o nosso tão esperado Lanterna Verde. Porém, tudo que ele fez aqui foi ser um garoto de entrega, basicamente. O DOD, precisando de apoio para lidar com a conversão do Superman, liga para a Argus, fala com a esposa do John, a Layla, e ela pede para ele entregar um dispositivo. E só! Foi basicamente isso. Aquela esperança que eu tinha de que ele fosse falar com o Clark, perguntar se ele conhecia alguma coisa a respeito da caixa misteriosa, ele chega a mencionar, só que ele só diz, olha, esse tipo de coisa não me interessa mais. Porém, esse discurso do Diggle meio que entra em contradição com o que está acontecendo com ele. Principalmente nas outras séries. Sei lá, pelo contexto que apareceu aqui, eu senti que a aparição dele em Superman e Lois deveria ter sido uma das primeiras coisas que teriam acontecido nessa jornada que ele fez entre as séries. Primeiro, se eu não me engano, ele apareceu lá em Batwoman, e eu acho que em seguida, ou até mesmo antes disso, ele deveria ter aparecido aqui em Superman e Lois. Porque foi tendo uma espécie de graduação em relação ao contexto dele em ser um Lanterna Verde, com uma espécie de auge e confirmação de 99,9% de que isso vai acontecer, mostrado lá na série do Flash, e quando chegou aqui, uma série posterior, não teve nada. Confesso que esse foi o maior balde de água fria que eu tomei nos últimos dias. E você aí esperava mais, pelo menos uma conversa, pelo menos algo que nos desse mais esperanças de que ele vai vestir o traje verde? Se sim, se não, deixe aí nos comentários. E continuando aqui das coisas não muito legais, confesso que só teve uma ceninha lá que me incomodou bastante, do tipo assim, ela foi bem feita, só que eu fiquei, tá, pra quê? Ah, João, mas foram só 10 segundos. Sim, foram 10 segundos bem executados, bem feitos. Porém, poderiam ter sido 10 segundos utilizados em algo a mais. Que é a cena em que a família da Sarah tá lá tendo um momento legal, divertido, lavando as janelas. E por que é que eles estão lavando as janelas? Porque esse povo aqui é meio complicado mesmo. Durante todos os dias em que o Morgan Edge estava lá prometendo empresa, empregos, melhorar e desenvolver Smallville como um todo, beleza, a população apoiando, batendo palma, super de boas. Depois que descobriram tudo que ele estava realmente fazendo, colocando kryptonianos no corpo das pessoas, todos os figurantes envolvidos simplesmente se rebelaram contra o Kyle e a Lana, que eram ali o braço direito, esquerdo, que eram ali a ponte de ligação entre o Morgan e Smallville. E todo mundo ali começou a culpar os dois, acreditando que eles sabiam o que ia acontecer, só que eles também foram enganados. Mas quando alguma coisa dá errado, o que a gente mais quer é botar a culpa em alguém. E aqui, em vez das pessoas botarem a culpa no Morgan Edge, exclusivamente, colocaram também na família Kyle, e com isso eles acabam fazendo uma espécie de bullying com a família, e um desses foi pichar a casa da família dizendo, vão embora, traidores, algo do tipo. Eu não sei, toda vez que tem alguma cena envolvendo essa família, eu fico com o pé atrás, eu fico assim, tá, velho, pra que isso? E isso fica ainda maior quando não tem ninguém da família quente envolvida. Mas vamos ver o que é que vai acontecer pra frente. A terceira e última coisa que me incomodou, teve bastante coisa, por isso que foi uma montanha-russa esse episódio, de novo como a série toda é. Foi a tal da conversão do Superman. Cara, durou o quê? 2 minutos no máximo? E desse tempo, metade foi dele lutando contra essa conversão. Então assim, criou-se uma grande expectativa, uma grande ameaça dentro da própria série e ela durou segundos. Ok, beleza, eles já deram aquele gancho de que era possível a pessoa lutar contra essa conversão. E aí a gente já esperava que ele fosse resistir, beleza. Só que, poxa, ele podia ter durado pelo menos um episódio inteiro, né? Dando trabalho, causando pra caramba, dando um motivo a mais pro John Irons utilizar todos os equipamentos que ele tem, inclusive aquele que o John levou, e também mostrando uma cena melhor
cena de luta entre o Super e o Aço, que chegou a acontecer nos episódios anteriores. E aqui eles tinham tudo, a faca e o queijo na mão para mostrar uma cena maior, mais empolgante e, cagaram para isso. Porém, dentro desse contexto aconteceu uma coisa muito legal que eu não estava esperando, que foi essa montagem, essa justificativa de utilizar o famoso discurso, o famoso "eu sei que você ainda está aí dentro, eu sei que você consegue lutar com isso, esse não é você", esse discurso balela, quase que o Flash faz toda vez quando encontra um inimigo novo. Aqui em Superman Lois eu achei bem encaixado, bem realizado, coerente, não foi uma espécie de forçação de barra. E eu acredito que isso tenha acontecido porque eles deram a explicação de que tinha como lutar. E o Super estava lutando, ou seja, ele já não estava 100% corrompido. Então isso meio que abre uma brecha para essa possibilidade do discurso no jutsu. Diferentemente de todas as outras vezes em que o vilão ele já tá virado no Jirai, ele já tá 100% do mal, e aí com o discurso, não, beleza. Então assim, teve essa diferença, pelo menos na minha visão. Se você concorda ou discorda, também deixe aí nos comentários. De resto, todas as outras coisas ficaram legais. O gancho no final do episódio eu achei super interessante. Mas que gancho? Morgan Edge é derrotado, com umas cenas de luta que, olha, aqui do episódio, de toda a série, foram as piores, eu acredito. Piores cenas de luta, certeza. Os efeitos não convenceram. Os efeitos eu vou passar um pano. Agora, o jeito que foi filmado os socos e as reações deu pra perceber claramente que era tudo falso. Mas voltando, pouco antes do Morgan ser derrotado, o holograma do pai dele diz: vai lá e conclui a sua missão e fique sabendo que você foi a causa da destruição de Krypton. Isso eu não entendi, mas ele tem um motivo, ele tem uma missão maior aqui na Terra. E uma vez em que ele é capturado, tá lá preso na jaula de Kryptonita, os olhos dele brilham e essa mensagem de que ele tem uma missão maior secundária é ressoada. É meio que mostrada, falada na cabeça dele, ou seja, deu a entender de que ser capturado meio que fazia parte do plano dele. E toda vez que um vilão é capturado intencionalmente, algo muito legal vem por aí, até porque o seu verdadeiro braço direito, a Leslie Lar, está foragida. Então, ainda coisas interessantes que podem acontecer nos últimos episódios dessa primeira temporada. A participação dos filhos na tentativa de encontrar o pai, coerente, fez sentido, até porque nós já tivemos um contexto em relação a isso, e que agora fez sentido, foi melhor apresentado. A participação da Lois tentando convencer o Irons a não matar o Super aqui da nossa Terra também foi coerente, fez sentido, mesmo mostrando e identificando a verdadeira identidade dele. Então, para parar de continuar falando das partes positivas e evitar de dar mais spoilers para vocês, esse episódio continuou sendo uma verdadeira montanha-russa, diferente do que aconteceu nos últimos 3, 4 episódios, que tinham mantido aquela expectativa, aquela empolgação sempre de alta. Aqui tiveram várias baixas, mas nada que estragasse a experiência como um todo. Provavelmente, se você, assim como eu, criou expectativas em relação à destruição que o Super do Mal poderia causar, ou então as lutas que poderiam aparecer, ou até mesmo a participação do Deagles, aí sim, com certeza esse episódio aqui vai ser bem broxante. Por outro lado, caso você tenha aparecido para assistir a série sem expectativas nenhuma, apenas esperando aquilo que seria proposto por eles, aí beleza, provavelmente vai ser ali um episódio mediano. Você não vai ficar tão frustrado como eu fiquei. Mas se esse foi ou não foi o seu caso, deixe aí também nos comentários, bora trocar uma ideia. Daqui a pouco vai sair o vídeo do Flash, então fique ligado aqui, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando comentários feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!